É verdade, meus irmãos, de que Deus nos ama profundamente. De que Ele vai buscar a gente onde for. Porque Ele continua nos amando mesmo quando teria todos os motivos para deixar de amar. Mas também é verdade que nós, muitas vezes, sem percebermos, nós nos distanciamos de Deus. O distanciamento, ele não acontece de uma forma instantânea. Ele é algo que a gente, sem perceber, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. E muitas vezes é apenas no fundo do poço que nós paramos e dizemos, poxa, como eu estou longe. Como eu estou longe da casa do Pai. E tem uma frase de Wayne Jacobsen, que ele diz que a rebelião e a religião, elas nos afastam de Deus. Eu já falei sobre isso, quem lembra aqui, em 2011, a gente fez uma série chamada Deus Me Ama, do livro do Wayne Jacobsen. E eu falei sobre esse assunto, a gente tem falado sobre isso muitas e muitas vezes. E Deus estava colocando de vir aqui e de falar de novo sobre a rebelião e a religião como dois caminhos que afastam a gente de Deus. E Deus, mas eu já falei isso demais. E a palavra é tipo, vai lá e repete. Vai lá e repete, ou melhor, é tipo, vai lá e desenha. E é por isso que hoje eu queria desenhar. Desenhar com PowerPoint, né? Lógico que eu não sei desenhar. Mas eu queria desenhar aqui sobre este conceito de que a rebelião e a religião, elas nos afastam. São caminhos que nos afastam de Deus. E aí vem uma pergunta, né, que a gente pode fazer. Mas tem como se afastar de Deus? Não, nós não temos como nos afastar de Deus, porque Deus está em todos os lugares. A Bíblia diz que se você fizer a sua cama lá no abismo, ele está contigo. Então nós não temos como nos afastar de Deus. Se você está fazendo certo, se você está fazendo errado, se você está... Deus, Ele está em todos os momentos, Ele está em todos os lugares. Aquele que já está em Cristo, então, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada, nem a morte, nem a vida, não é assim? Nem anjos, nem principados, nem potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Então a boa notícia, embora eu tenha dito no começo, e eu vou explicar melhor agora, que muitas vezes nos afastamos de Deus, mas nós não temos como nos afastar de Deus. Porque Deus está em todos os lugares. Sabe do que é que nós nos afastamos? Nós nos afastamos do caminho de Deus. Nós nos afastamos da vontade de Deus. Nós nos afastamos do melhor de Deus. Nós nos afastamos do plano de Deus. E disso nós nos afastamos. E nos afastamos do plano, da vontade, do caminho, do propósito, do alvo que Deus tinha para nós. Nos afastamos disso sem percebermos. Sem percebermos. E usamos dois caminhos para isso. E eu queria que você hoje olhasse para você e dissesse, será que eu tenho trilhado esse caminho que me afasta de Deus, da rebelião? Será que eu tenho me afastado de Deus pelo caminho da religião? Queria que você pensasse nisso hoje, que você parasse hoje para olhar para você e dizer, será que eu tenho me afastado do caminho de Deus? Eu sei que eu não tenho como me afastar de Deus, eu sei que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, eu sei que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, mas isso não impede que você tome decisões erradas, que você se abrace com ideologias, com conceitos que afastem você do caminho de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus, da vida que Deus tem para você. Da vida que Deus tem para você. Disso nós podemos nos afastar, meus irmãos.
E embora o pecado ele não tenha mais peso de condenação, ele não tenha mais força sobre nós, porque o nosso nome já está escrito no livro da vida, fomos perdoados pelo sangue do Cordeiro, o pecado continua tendo uma força de destruição tremenda na nossa vida, que muitas vezes nos conduz a nos afastarmos, não de Deus, mas do caminho de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus. Está claro isso? E aí eu queria falar um pouco sobre esses dois caminhos, e vou começar pelo caminho da rebelião. Porque nós somos rebeldes. Isso não é de hoje. Quando eu olho para esse caminho da rebelião, eu vou lembrar principalmente do filho pródigo, o filho perdido de Lucas 15, e vou me lembrar também de Adão e Eva em Gênesis 3. Vou olhar para essas duas histórias que elas ilustram esse sentimento de rebelião que existe no nosso coração. Sabe o que é rebelião? A rebelião é como o sentimento do filho que olha para o pai e diz: pai, me dá a minha parte. Eu quero viver minha vida do meu jeito. A rebelião é: eu sei o que é melhor para mim. A rebelião é: eu sou dono de mim mesmo. É o sentimento do filho pródigo. Ele chega para o pai e diz o que em Lucas 15? Você não conhece essa história, eu vou fazer de conta que você conhece hoje essa história, mas se você não conhece, lê depois Lucas 15, a história do filho pródigo. E se você vai lá em Lucas 15, o filho pródigo chega para o pai e diz: pai, me dá a parte da herança. Isso era um absurdo, queria a parte da herança do pai que ainda estava vivo. Ele diz: me dá, e ele saiu, e o texto diz que ele viveu, ele desperdiçou toda a sua herança, vivendo ela de forma irresponsável. A rebelião é isso, é quando nós olhamos para Deus e Deus me dá, eu quero viver minha vida, eu quero ir para longe, eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer as coisas que eu quero estar com meus amigos, eu quero desfrutar as coisas que a vida tem para me dar, eu não quero ficar preso ao Senhor, eu quero viver minha vida, me dá, eu sei viver minha vida, eu não preciso de você. Ah, mas quem que diz isso para Deus? Não diz. Pode até não dizer, eu conheço quem diz. Quem já disse? Conheço pessoas que já disseram isso. Mas embora você não diga, muitas vezes é assim que nós estamos nos comportando sem percebermos. Virando as costas para toda a orientação do Pai. A gente vai para Gênesis 3, meus irmãos, o momento ali da queda, é justamente isso. Adão e Eva estão ali olhando para o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal, diz: se vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a Deus, terão conhecimento do bem e do mal. É uma luta é um caminho da autossuficiência, é o caminho de que eu sou o meu rei, eu sou o meu Deus, eu sou o meu Senhor, eu quero viver a minha vida. Isso é rebeldia. E essa rebeldia está dentro dos nossos corações, ela está ainda dentro das nossas casas, ela está dentro da nossa vivência. Quando nós olhamos para as coisas que Deus está querendo fazer na vida da gente, diz: não, nisso aqui o Senhor não mexe, nessa área da minha vida é do meu jeito, isso aqui é da minha forma, isso aqui é no meu conceito, é naquilo que eu estou preso, naquilo que eu entendo, naquilo que eu sei o que é, porque nós somos muito bonzões. A gente é bonzão demais. A gente é muito bonzão. Nós somos adultos, maduros, conscientes, com resposta para tudo. Sabemos o que vai acontecer com a nossa casa, com o futuro dos nossos filhos. Não precisamos de Deus. E se Deus diz algo para você que é contrário àquilo que você quer, você diz: não, Deus, isso não. E a rebeldia é esse sentimento de olhar e dizer: eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu acho que é correto. Me dá a parte da herança. Eu vou viver minha vida. Você já disse isso? Você já viveu isso? Será que não existe áreas da sua vida que você tem sido rebelde? Que Deus tem falado com você, que Deus está tentando quebrantar seu coração, que Ele está batendo na porta, esperando que você abra, e você está ali fechado nos seus conceitos, prontos a dizer que eu sei o que eu vou viver, eu sei a minha forma. Um coração de pedra. É a rebeldia. É o filho pródigo. Ele está dizendo: eu sei o que é melhor
para mim. Ele está longe daquele conceito de Provérbios que diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E quando Deus chega para a gente, diz o que ele disse para aquele jovem rico: vende tudo que tu tem e me segue. O jovem rico diz: não que Deus esteja pedindo isso para ninguém aqui, mas Jesus sabia que aquele homem, ele não estava disposto a seguir o caminho dele. E foi na ferida. Foi na ferida. A rebeldia é o pródigo, sou eu e você, quando digo: me dá o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu quero saber da minha vida. Eu quero ser o meu Senhor. Eu vou viver do meu jeito. Eu sei como viver a vida. E aí Deus vem e vai dizendo para você que você precisa renunciar, que você precisa perdoar. Diz: não, Deus, o Senhor está... É porque o Senhor não está aqui. É porque o Senhor não é brasileiro. Se o Senhor fosse brasileiro, o Senhor não estava dizendo esses negócios. A gente se fecha para aquilo que Deus está colocando para a gente. E segue o nosso caminho da rebeldia. Hoje é dia de você reconhecer isso. É você dizer: eu tenho sido rebelde em algumas coisas. Eu tenho sido o Senhor da minha própria vida. E eu não quero mais isso. Outro caminho, meus irmãos, é o da religião. E a religião é ilustrada na vida do irmão mais velho, do irmão do pródigo. Tão perdido quanto, porque estava na casa do pai, mas quando vê o filho voltando e o pai fazendo festa para o filho, ele fica com raiva. Ele estava na casa do pai, mas ele não compreendia o amor do pai. Ele estava na casa do pai, mas ele não compreendia a graça do pai. Ele estava na casa do pai, mas ele continuava preso às lógicas do mérito, de que ele merecia, de que o irmão não merecia, porque o irmão tinha feito o que tinha feito e ele nunca tinha feito aquilo. Então ele era merecedor. E quando o pai sai da festa, percebe que ele não está lá, imagina o pai olhando e dizendo: cadê fulano? Cadê Zezinha? Vai atrás de Zezinha. Aí vai lá fora, está Zezinho. Aí chega para Zezinho e diz: Zé, por que você não vai entrar na festa? Ele diz: olha, eu estou aqui contigo a vida toda. Tudo que o senhor falou, mandou, fiz. E o senhor nunca matou uma galinha caipira para eu comer com pirão. Aí vem esse infeliz desse meu irmão, rebelde, faz o que ele fez. E o senhor mata o bezerro, bota o anel no dedo dele, faz uma festa. Ele diz: meu filho, teu irmão estava perdido, ele foi achado. Mas antes ele olha para o filho e diz: filho, tudo que é meu é teu. Você está preso numa lógica do mérito, achando que você merece alguma coisa. O que Jesus estava querendo mostrar para aqueles religiosos foi o que ele também falou na parábola do fariseu e do publicano, porque um sobe batendo no peito, dizendo que tinha tudo, e o outro sobe lá de trás pedindo misericórdia. E o caminho da religião é o caminho que coloca as suas obras diante de Deus e diz: Deus, veja como eu sou bom. É o que coloca as obras diante de Deus e cobra. E que fica indignado quando vê alguém que não merece recebendo alguma coisa de Deus, como se ele merecesse, que não está nem entendendo o amor do Pai, porque está preso numa lógica de troca de favor com Deus, e ninguém troca favor com Deus. Não há ninguém que tenha dado nada a Deus que não tenha dele antes recebido. E a lógica da religião muitas vezes é a lógica de que eu estou oferecendo algo para Deus, eu estou agindo para que Deus reaja ao meu agir. Mas isso não é evangelho. O evangelho é: Deus agiu, Deus me amou, e eu o amo, porque Ele me amou primeiro. No evangelho somos nós que reagimos ao agir de Deus. Na religião é o homem fazendo coisas para tentar impressionar Deus, para ver se Deus o abençoa.
E é por isso que eu chamo de Torre de Babel. Porque a Torre de Babel, para mim, é quase que uma segunda queda. É o momento onde o pessoal vai construir uma torre para chegar até o céu. E muitas vezes a religião é isso. São pessoas colocando seus obras de justiça como tijolos que levam ele até Deus, que conduzem ele até o Pai. E a gente canta música como essa, que diz: como assim o Senhor me ama, mesmo sabendo que eu te culparia? Como assim o Senhor me ama, mesmo sabendo? Porque esse questionamento vem um questionamento de alguém que está encantado sim com o amor, mas que de alguma forma não está conseguindo digerir essa lógica da graça, porque está preso na lógica da religião, do homem agindo e Deus reagindo, o homem agindo e Deus reagindo. Este é o caminho da religião, e ele nos afasta de Deus tanto quanto a rebelião. E se na rebelião nós nos afastamos de Deus e machucamos pessoas, porque vamos convencendo outras pessoas a seguir o nosso próprio caminho, na religião também é verdade que nós nos afastamos de Deus, mesmo estando dentro da casa do Pai, não confiando no Pai, não confiando no amor do Pai, procurando fazer as coisas para o Pai o abençoar, preso a uma lógica que não é a lógica do Evangelho, e vamos machucando pessoas, quando não entramos nas festas que estão sendo feitas aos pecadores arrependidos. Quando não assentamos nas rodas dos escarnecedores, usando esse texto como argumento para nos sentirmos melhores do que as outras pessoas. Quando semeamos culpa, medo, desgraça, discurso de ódio e de más notícias para as pessoas. O John Burke, num livro que é O Barro e a Obra-Prima, ele diz que há uma grande diferença entre Jesus e os religiosos. Porque os religiosos, eles eram portadores, anunciadores de más notícias. Se você não aceitar, você vai para o inferno. Se você não se arrepender do seu pecado, Deus vai fulminar você. Eles são portadores de más notícias. E Jesus era um portador de boas notícias. O reino de Deus está próximo. Deus te ama. Ele está à tua porta e bate. Ele quer se relacionar contigo. O reino de Deus chegou e ele precisa ser vivido. É um convite a você a viver uma vida. Mas o discurso da religiosidade é um discurso de condenação, é um discurso de acusação. E acusação é discurso de Satanás. Nos afastamos de Deus, nos afastamos, machucamos pessoas, nos afastando do caminho de Deus. Ficamos como essa imagem que eu coloquei aqui antes, uma cruz lá, a gente de costa, vivendo nossa vida. Ora você está como rebelde, dizendo: eu sei o que é o melhor para mim. E ora você está igual o religioso, dizendo: eu sei chegar até Deus. E se você quiser chegar até Deus como eu chego, permanecer aqui na casa do Pai, aqui nunca me afastei aqui da casa do Pai, você precisa entrar e fazer essas coisas também. Percebe, irmãos? E aí sabe o que a gente precisa? Compreender que quando nós, talvez hoje seja dia de você fazer o caminho de volta. De você fazer o caminho de volta para o Pai. De pegar ali a lógica do rebelde e dizer: eu não sei de nada. Jogar fora. Pegar a lógica do religioso e dizer: eu não sou merecedor de nada, eu sou igual aos meus irmãos pecadores que aponto, que julgo. O Evangelho não trabalha com a lógica de mérito, ele trabalha com a lógica da graça. Eu não sou igual, eu sou igual a todas as pessoas. Eu sou tão miserável quanto. Eu tenho o mesmo valor e sou tão pecador quanto. E pegar essa lógica da religião, que vai colocando tijolos para chegar aos céus, e dizer: não. Não. Aqui eu sei o que é o melhor para mim. Aqui é a pretensão. Eu consigo chegar até Deus. Nossas obras são insuficientes e sempre serão impotentes e insuficientes de nos ligarem a Deus.
Nós só estamos ligados a Deus pelo novo e vivo caminho que foi aberto na cruz do Calvário. Que perdoa o nosso pecado, que rasga um caminho e diz: vem, isso não é mérito seu, isso é graça de Deus derramada na sua vida. Pare de erguer tijolos para impressionar Deus. Pare de se sentir santo olhando para os outros como pessoas pecadoras, porque de todos os pecadores você precisa, como Paulo, olhar para você mesmo e dizer: eu sou o principal. Eu sou o principal. E nesse caminho de volta, meus irmãos, nós temos barreiras. Nós temos uma barreira, a gente tem um negócio aí no meio, que se a gente não quebrar, a gente não vai conseguir chegar. Que vai emperrar, sabe? A gente vai continuar perto de Deus, mas longe do caminho dele. Existe um negócio aí no meio que Deus quer quebrar, que Deus quer trabalhar. E nos dois lados é a mesma coisa. É o nosso eu. E esse eu precisa ser quebrado. Esse eu precisa ser moído, para que o caminho seja aberto. O eu moído, ele reconhece que ele não sabe cuidar da sua própria vida, que ele precisa de Deus. O eu moído, ele reconhece que mesmo que ele faça obras e obras e obras, ele continua um miserável pecador que carece da graça e da misericórdia de Deus. Somente o eu moído, ele consegue quebrar essa barreira. É o arrependimento, é o quebrantamento. E é aí que o evangelho frutifica. É aí que a vida começa a brotar, que a vida começa a nascer. E eu não sei se você tem, sem perceber, você tem se afastado do caminho de Deus pela via da rebelião, ou se você tem se afastado do caminho de Deus pela via da religião. Hoje é dia de você rasgar a sua veste como sacos e de arrependimento e dizer: Pai, eu sou um miserável pecador. Eu não sei gerir a minha vida, eu preciso do Senhor. Eu não consigo merecer o teu amor. Eu recebo esse amor e esta bênção pela tua graça derramada na minha vida. Todas essas duas frases começa dizendo: eu não. Eu não consigo. Eu não consigo. É o eu moído. Aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, a ganhará. Foi por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz, que é missão. Que é missão. E me segue. E seguir Jesus é vida. Que Deus nos abençoe grandemente, meus irmãos. E que você possa fazer uma autoanálise sincera. Se você tem realmente, sem perceber, se distanciado dos caminhos de Deus. Se você tem, sem perceber, se distanciado dos propósitos de Deus. Quer seja pelo caminho da rebelião ou pelo caminho da religião. Amém? Eu queria que você orasse agora ao Pai. Se o Pai olha para você e diz: filho, você está se reconhecendo agora quem? Um rebelde ou um religioso? Talvez você diga: Pai, eu não sei. Eu preciso de mais confronto. Dizer: Pai, eu acho que eu sou um pouco de cada em áreas diferentes da minha vida. Tem área que eu sou rebelde. Tem área que eu me prendo à lógica da religião. E hoje é dia de você se arrepender. E dizer: eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu me arrependo, Senhor.
Eu me arrependo, Senhor.